Nosso condomínio hoje é para o Sindiconte, com Cronos e Casas da Água. Nosso condomínio hoje é um programa do Sindiconte, assim como no Clube do Imóvel e no Fique Esperto, também são apresentadas aí colunas, são jornais impressos, do Sindiconte, trazendo informações, novidades, orientações, etc. Esse programa faz parte de uma sequência em que o engenheiro patologista de construção, Norton Walter Marcelino, da Fênix Engenharia Limitada, conversa conosco sobre uma série de aspectos fundamentais e importantes sobre as revisões, a atenção que se tem que ter com os prédios, com os edifícios, com as construções em geral. E muitas pessoas já acompanharam o programa anterior e fizeram participações. Eu tenho aqui umas duas questões que eu vou passar, que me foram feitas. E queria dizer que você pode se comunicar com o Sindiconte através do e-mail sindiconte@gmail.com. Gustavo lá está, tirando dúvidas, orientando. E você pode pessoalmente comparecer no Seiza Center, que fica na Osmar Cunha 183, sobre a loja Bloco B, ou telefonar também, se for emergência, para o 33338677. Como sempre, o nosso presidente, Alfred Heilmann, está conosco, e a ele compete começar o programa e depois vamos ao nosso convidado Norton. Boa tarde, gente. Boa tarde, condôminos. Boa tarde, síndicos, administradores. Afinal de contas, todos aqueles que estão ligados, direto ou indiretamente, com condomínios. A gente vive, vem aqui uma vez por semana, 4 vezes por mês, ainda tem a preocupação de encontrar as matérias que interessam aos condomínios para ser publicado em jornal, que não é uma jornada fácil. É verdade. Eu prometi para o Gilberto, não é que daqui um pouco eu não venho mais, eu vou mandar alguém, mas sabe que tem gente que tem medo de um microfone e tem medo de uma câmera, não é? E nós conhecemos gente muito de perto, inclusive, que acontece isso, né? E dizer para vocês que eu não quero me tornar um chato, mas eu vou continuar enquanto não tiver um substituto, porque conforme o Norton, que é um engenheiro renomado, sabe que o que ocorre aí nos condomínios, não só na área da patologia, claro, mas é um vazamento de água que ocorre numa caixa d'água ou algum local, alguma infiltração, que pode atingir energia elétrica e daqui um pouco o fogo está ali, ou coisa parecida. É sobre isso até eu quero, depois que o engenheiro Norton faça uma colocação. E, antes de mais nada, agradecer a vocês que estão nos ouvindo e prestando atenção naquilo que nós fazemos, e dizer a todos que se vocês precisarem de uma cópia deste programa, nós temos ele em CD, certo? Com certeza. E todos os programas aqui foram gravados em CD, para que amanhã façam-se consultas e outras coisas mais. Ao Gilberto, muito obrigado pela colaboração de sempre, a equipe toda aqui, e dizer que eu fico muito satisfeito do sucesso desse programa. É verdade. Nós tivemos muitos contatos, digamos assim, muita gente que realmente está se interessando pela causa condomínio. E a causa condomínio não é um negócio tão simplesinho assim. Opa, chegou então, vou voltar para ti. Perfeito. E pedir então a razão da nossa estada aqui hoje com o engenheiro Norton, para que nós completemos, digamos aqui, as primeiras informações que nós tivemos na semana passada,
E com toda certeza temos mais alguma coisa para colocar e ele com toda certeza vai nos explicar. O engenheiro Norton Walter Marcelino, da Fênix Engenharia Limitada, é um patologista de construções. Ele é chamado, faz laudos e indica onde é que estão os problemas. Ele, no programa anterior, falou sobre rachaduras, sobre questões de pilares, de base, sapatas, enfim, etc. Falou que a rachadura que você pode ter aí, hein, no seu condomínio, no seu muro, aquela que é assim, a transversal, é que é a mais perigosa, entre diversos aspectos abordados no programa. Eu tenho, ao saudá-lo, engenheiro, uma questão. Aconteceu, parece que fora do Brasil, há muitos anos, uma residência próxima de um aeroporto muito movimentado, com o deslocamento dos aviões subindo e descendo, a laje, por algum motivo que parece que ela andou, ela rodou e houve um deslizamento. Isso é procedente? Pode acontecer? Pode acontecer sim. Com o movimento dos aviões? Como é que se explica isso? Veja como são as coisas. Inicialmente eu quero agradecer o convite feito para a participação desse programa, saudar os condôminos e síndicos que nos veem e dizer, bom, a questão de vibração, porque isso. A questão do avião ou do som é vibração. Certo. Vibração. E a vibração produz, vou usar um termo popular, produz estremecimento. E este estremecimento pode chegar a um ponto que haja o colapso. Pode. Existe uma história que a gente conta, porque foi estudada e conta-se na escola como verídica, uma ponte pêncil, parecida com aquela lá da Lagoa, lá da Barra da Lagoa, certo. Mas muito grande, em que estava passando um batalhão do Exército. Como esse batalhão passou marchando, essa vibração rompeu a ponte. Que loucura! Porque chama essa frequência de marcha pode criar um fenômeno físico que faz com que caia mesmo. Então, agora, dos aviões também é possível? É possível, vamos dizer que é raro, porque tem que haver a coincidência dessa frequência dessa onda, né? Porque é uma onda, claro, com a frequência da onda da onde ela atinge. Certo. E aí existe um fenômeno chamado ressonância. E essa ressonância pode levar a colapso. Agora, isto é muito raro, isso é uma fatalidade mesmo, né? Se acontecer. Tá, outra pergunta, isso foi pergunta de telespectador. Outra pergunta que fizeram é o seguinte: a pessoa disse que tinha uma falha aparentemente assim transversal, e aí mandou ver e tal, e era só o reboco. É possível? É possível. Então explica para nós essas coisas. A fissura, como nós já comentamos, acho que no programa anterior, ela é para uma edificação semelhante similar à febre no nosso corpo humano. Exatamente. Ela significa que alguma coisa não está bem. Não está bem. É preciso investigar, então, o que não está bem. O nascedouro dessa fissura. E um dos fatores que pode levar a essa fissura é o reboco. Ah, é? Por falta de cimento, ou por excesso de cimento, ou por uma execução não perfeita. Um traço mal feito. Um traço mal feito. O que é o traço? É a mistura? É a mistura, exatamente. 2 por 1. Uma mistura não conveniente. Certo. Né? Qualidade do material, ou a qualidade do cimento, ou a qualidade da cal. O cara resolve poupar areia e pega areia da praia. É muito frequente, digamos, na execução do reboco,
É que o reboco, como dizem os pedreiros, ele tem que puxar. Isto é, ele tem que secar um pouco. E às vezes não seca. Ou, por exemplo, num tempo chuvoso, num tempo ruim, umidade, não puxa. Não puxa. Ou puxa pouco. E o pedreiro insiste em, digamos, regularizar, em queimar, como a gente chama, né? E isto pode provocar fissura depois. Por quê? Porque tem água na argamassa e depois ela seca, e ora, quando ela seca, ela cria vazios na argamassa e aí aparece a fissura. Nós estamos conversando com Norton Walter Marcelino sobre patologia dos edifícios. Em nosso condomínio hoje, programa do Sindiconte para Cronos e Casas da Água. Aguarde que a gente já retorna. Parceria público-privada, no caso da água e do saneamento, é como ter um amigo urso. Ele é até bonitinho na hora de ganhar a concessão para explorar a água como um negócio, porque ele sabe que vai ganhar muito. Mas depois, ele pensa sempre primeiro em lucrar mais e mais como toda empresa privada. E você fica na mão dele. Foi por isso que França, Itália, Argentina e Bolívia voltaram atrás e acabaram com as parcerias público-privadas. Defenda seu direito. Diga não às PPPs. Isso aqui pra você é um saco? Pra cidade também é. Porque saco plástico entope bueiros e provoca enchentes. Pro planeta também é um saco. São despejados 500 bilhões de sacos plásticos por ano que poluem o meio ambiente. Pro futuro também é um saco. Um saco plástico demora até 400 anos para se decompor. Por isso, reduza o consumo de sacos plásticos e use mais esta sacola retornável. Ele é um saco, mas não é um saco, entendeu? Saco é um saco. Recuse, reduza, reutilize. Entregar as empresas do setor elétrico para a iniciativa privada não é só passar de uma mão para outra, não. Imagine, tudo indo bem, o país crescendo, aí de repente eles passam 50% do setor elétrico para as empresas privadas. Um sistema imenso, unificado, organizado, com o país inteiro dependendo dele. E tem gente que acha que é só chegar e dizer, passa para cá. Não renovar as concessões agora pode gerar um caos bem difícil de passar. Se informe, não deixe passar batido. Se der errado, você sabe quem paga a conta, não é? Passei. Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Vamos em frente com o nosso condomínio hoje, para Cronos Casas da Água, programa do Sindiconte, hoje conversando com Norton Walter Marcelino sobre as questões mais importantes que devem ser observadas pelo senhor condômino, por você em casa, enfim, né, por todos, porque as edificações são como pessoas, como o organismo humano, ela tem um similar. Elas precisam, depois de um certo período, serem analisadas, revisadas, fazer um check-up para ver se está tudo ok. Queria agradecer ao Pedro Rizzo, que está hoje lá na direção de imagens, ao Fernando Patunas, que está fazendo a coordenação, e a Monique Latrônico de Souza na produção e também em direção de câmeras, e ao Silvio Manioto, que é o nosso diretor-geral.
O Norton falava aqui que há pessoas que lhe perguntam e perguntaram e tal, como é que antigamente, lá na época de Roma, da Grécia, se faziam edificações, e não só lá, né? Temos aí templos maias e outros aí, e elas estão praticamente intactas, em pé, sem nenhum problema. E aqui, por agora, se faz um edifício, o próprio Norton falou, e dali a 10 anos ele já estaria velho, já estaria cheio de problemas. Qual é a questão que une as construções mais antigas e as de agora? A questão principal é que as construções antigas eram feitas basicamente de argamassa, e tão somente de argamassa. O que é a argamassa? Argamassa é uma cal, quer dizer, um ligante, e uma argila. Certo. Certo? Isso faz uma argamassa. Certo. Né? Genericamente. Existem produtos especiais em regiões que criam, por exemplo, se pode fazer um iglu de gelo. Sim. Né? Agora, nenhuma dessas argamassas, e nessa época, se podia pensar em por exemplo, uma laje de vão grande, uma viga com um vão grande. Eu estava citando que eu de vez em quando eu vou ali naquele prédio das diretorias, ali na Tenente Silveira, que tem aquelas colunas bonitas, certo, na frente. Onde param os amarelinhos. Isso. O que se verifica lá? Que a cada 2,5 metros, 3 metros tem um pilar. Pois é. Só que as construções de hoje, um pilar a cada 6 metros. As cargas hoje são muito maiores do que naquela época. E lá havia mais sustentação do que agora. Sim, porque o dimensionamento era muito maior. Tudo era muito grande, os pilares eram grandes. A partir de 1960, para a gente ter uma época para situar, vamos dizer, por ocasião de Brasília, sim, e vou citar o arquiteto Oscar Niemeyer, a tendência era que as peças fossem menores, mais finas. E quanto mais fina e mais delgada, a estética ficava melhor. O arquiteto brigando com o calculista. Com o calculista. Agora, como tinha calculista mais arrojado, isto foi baixando. Quer dizer, aquele pilar que antigamente o mínimo era 30 por 60, ele passou para 25 por 55. E aí, os materiais, o concreto também foi estudado e aperfeiçoado de tal maneira que aumentou bastante a resistência. Não vou dizer minha idade, mas quando eu comecei a trabalhar em construção civil, a gente falava em concreto de 90 quilos por centímetro quadrado. O que isso quer dizer? Que é a resistência do concreto. 90 por centímetro? Por centímetro quadrado, naquele tempo. Hoje, a norma não admite que seja menos do que 200 quilos por centímetro quadrado. E facilmente hoje as concreteiras entregam em obra 300 quilos por centímetro quadrado. Caramba! E já existem estudos que chegam até a 1.100 quilos por centímetro quadrado. Quer dizer, um concreto muito mais resistente. Mas aí alguém, e com razão, o amigo está pensando lá, sim, mas e por que fica velho? Bom, primeiro, pela velocidade de construção, que tem certas coisas, né, que duram aquele tempo e há um tempo ideal. Isto influi bastante. Dimensionamento. Com o advento de computadores e tal, existe muito dimensionamento que vai diminuindo o grau de segurança. Diminuindo o grau de segurança. Até um ponto que chega num limite que depende muito de manutenção. E
Por último, eu vou citar, né, e é talvez a coisa mais importante dessa diferença do antigamente para hoje, é o concreto armado. O concreto que armado não se usava. Que não se usava. O concreto armado, o cimento associado ao ferro, começou os primeiros descobertas em 1850. Poxa. Portanto, tem um pouco mais do que 100 anos. Muito recente. É recente. E aí vem a grande novidade, que é o fenômeno que acontece na armadura, que até algum tempo atrás era digamos, esquecido, ou pouco valorizado, pouco estudado, que é o fenômeno da corrosão. O que é a corrosão? A corrosão nada mais é, bem simplificadamente, o ferro querendo voltar a seu estado natural, que é um pó. Certo. Que é a ferrugem. Certo. Que é o óxido de ferro. Né? Perfeito. Acontece que para que esse fenômeno aconteça, esse fato aconteça, a corrosão, é preciso que existam 4 fatores concomitantemente. Certo. Que é o oxigênio, tem que ter ar, tem que ter o oxigênio do ar, tem que ter um agente provocador, que no caso pode ser o CO2, que é o gás carbônico que tem na natureza, e muito principalmente o cloro que tem na água do mar. Certo. Que tem uma velocidade de corrosão muito maior. E por isso essa agressividade do meio marítimo. Tá? Nós temos que ter uma umidade ideal. A corrosão se dá de maneira mais agressiva ou mais veloz entre 60% e 90% de umidade relativa do ar. É a umidade padrão aqui de Florianópolis. Que é nossa umidade. Né? Muito bem. Por quê? Porque eu devo dizer para vocês que quando alguém quer guardar um avião, por exemplo, e não ter corrosão, guarda o avião no deserto. Porque o deserto a umidade é zero. Mas tem outra maneira de guardar o avião. É dentro d'água. Também não tem corrosão. Totalmente mergulhado na água. Quer dizer, o Titanic, ele pode ter lá gasta, craca de mar e coisa, mas não tem corrosão. E o terceiro fator, que é o pH, quer dizer, o índice de acidez. E o concreto protege muito a armadura, porque o concreto tem uma acidez alta, muito alta. O que vai proteger o concreto é a espessura, isso aqui, é que está mudou de 2003 para cá, e é a grande proteção das edificações, que é a distância entre o ferro e a face externa do concreto. Certo. Esta distância é que protege a armadura. Não deixa a umidade chegar aqui. Penetrar. O pH aqui é alto, então protege a armadura. Quando a gente vê aquelas trincas no pilar, assim, que tem aquela trinquinha no pilar, é porque já tem corrosão. A corrosão produz uma tensão para fora, porque aumenta o volume e trinca a peça para fora. E aí a corrosão está acontecendo e com uma velocidade grande. E no pé do pilar, ela é muito importante e muito perigosa. Por causa da sustentação. Porque é uma peça importante da sustentação. Então, qual é a grande diferença? É que antigamente se construía com materiais que sofriam menos com as intempéries. Certo. E hoje nós temos um concreto armado que sofre sim e tem que ter atenção. A laje pré-moldada, você compra hoje em qualquer lugar ali adiante, lá e tal. Quem é que controla isso? Quem é que garante que aqueles pilarzinhos e tal vão estar dimensionados e tal? Ou é a maneira de preparar a laje
que vai fazer com que qualquer uma... Bom, como todo produto que se compra pronto, né? Porque entende, não são grandes empresas, um sujeito lá faz, o outro faz. Sim. Agora, existe uma tecnologia já tão difundida na laje pré-moldada, é como o tijolo também tem que ter qualidade. Ah, com certeza. A laje pré-moldada também tem que ter qualidade, não é? Existem organismos e legislação, inclusive, a norma técnica brasileira fala das dimensões e das especificações das lajes pré-moldadas. Então é seguro? E normalmente é seguro. Normalmente é. Independente. Eu não conheço, olha, a gente vê problemas por aí, vários tal. Eu não vi ainda, não estou dizendo que não tenha, eu não encontrei ainda nenhum problema que dissesse, não, isso aqui está acontecendo em virtude da má qualidade dos vigotes da laje. Certo. Até porque, cá entre nós, que ninguém nos ouça tão assim, certo. Tá? A laje é a peça estrutural que, de certa forma, menos incomoda. Ah, é? É. Ela é muito bem resistente. E essa técnica de se fazer o vigote com a cerâmica e depois aquela tela de ferro em cima, aquela armadura, e depois aquela concretagem, dá uma boa qualidade de peça estrutural, sim. Evidente que há sempre o cuidado da execução, e uma execução bem feita, principalmente nos apoios. Certo? Certo. E que se observe também, e é normal os vendedores de laje pré-moldada ou fazerem, que é ter sempre em mente qual é o vão da laje. Claro. Qual é o vão que ela vai atender. Certo. Porque isso muda, às vezes, a especificação do vigote e da armadura dentro do vigote também. Continue ligado, é o nosso condomínio hoje, do Sindiconde para Cronos e Casas da Água. Voltamos em seguida. Toda quinta, 5 da tarde, Nosso Condomínio Hoje. Um programa do Sindiconde. Apoio Cronos e Casas da Água. Nosso Condomínio Hoje. Parceria público-privada, no caso da água e do saneamento, é como ter um amigo urso. Ele é até bonitinho na hora de ganhar a concessão para explorar a água como um negócio, porque ele sabe que vai ganhar muito. Mas depois, ele pensa sempre primeiro em lucrar mais e mais como toda empresa privada. E você fica na mão dele. Foi por isso que França, Itália, Argentina e Bolívia voltaram atrás e acabaram com as parcerias público-privadas. Defenda seu direito. Diga não às PPPs. Isso aqui pra você é um saco? Pra cidade também é. Porque saco plástico entope bueiros e provoca enchentes. Pro planeta também é um saco. São despejados 500 bilhões de sacos plásticos por ano que poluem o meio ambiente. Pro futuro também é um saco. Um saco plástico demora até 400 anos pra se decompor. Por isso, reduza o consumo de sacos plásticos e use mais esta sacola retornável. Ele é um saco, mas não é um saco, entendeu? Saco é um saco. Recuse, reduza, reutilize. Entregar as empresas do setor elétrico para a iniciativa privada não é só passar de uma mão para outra, não. Imagine, tudo indo bem, o país crescendo, aí de repente eles passam 50% do setor elétrico para as empresas privadas. Um sistema imenso, unificado, organizado com o país inteiro dependendo dele. E tem gente que acha que é só chegar e dizer, passa para cá. Não renovar as concessões agora pode gerar um caos bem difícil de passar. Se informe, não deixe passar. Se der errado, você sabe quem paga a conta, não é? Passei.
Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Já estamos de volta com o nosso condomínio hoje. Lembrando, né, você se comunica com o Sindiconde pelo e-mail sindiconde@gmail.com. Você pode telefonar 33338677, pessoalmente no Seiza Center, Bloco B, sobre a loja na Osmar Cunha 183, e acompanha também, além desse programa e das suas reprises durante a programação NET, no Notícias do Dia, no Clube do Imóvel, toda sexta-feira, e no Fique Esperto, uma vez por mês, coluna com informações. O nosso presidente Alfred Heilmann sempre está aqui conosco e quer fazer uma colocação, inclusive parece que a ver com água, incêndio e não sei o que também, né? Tem essa aí pendente. Sim, tem algumas colocações, sabe, o Norton? Sim. Que o principal, digamos assim, os principais acontecimentos numa edificação estão aonde? Na cobertura. Na laje de cobertura, de lá é que começam as infiltrações, lá está a casa de máquinas, lá está a caixa d'água e coisa, é exatamente o local onde ninguém vê, não passa lá, não chega lá em cima, não se preocupa com aquela situação lá em cima. Aquilo, para mim, é um dos fatores mais perigosos que existe dentro de um condomínio. Se aconteceu lá no Rio de Janeiro, ele caiu de cima para baixo, né? Certo? Foi engolido. Então, prova de que uma caixa d'água lá com 5 mil litros d'água, são 5 toneladas que estão lá em cima, que pode... Isso é uma caixinha, né? Porque nós temos caixa d'água de 20 mil litros, 30 mil litros de água aí em cima. E é uma coisa que me deixa estarrecido, é você fazer uma viagemzinha e passa por Camboriú, e você vê prédio com 30 e tantos andares de altura, e que são estreitinhos assim, ó. Eles são desse comprimento, estreitinho assim. Eu não moraria num prédio daquele por dinheiro nenhum, certo? Bom, que segurança tem isso aí? Bom, hoje a norma contempla com mais intensidade, mais preocupação, a questão vento. Né? Vento. Uhum. E que esses prédios estão sujeitos a esse fenômeno, a essa ação, que é a ação do vento. Uhum. Né? Que há uma certa vibração ou um certo movimento de pêndulo, sim, existe. Já é feito pensando nisso. Não, ele não tem como ser rígido. Ele tem todo prédio agora, oscila. O que é preciso pensar é que, via de regra, esses prédios têm uma estrutura interior que é uma torre de concreto de baixo até em cima. E as lajes só saem daquela torre. Então, por exemplo, a escadaria e os elevadores, aquilo tudo é um só pilar. Então, é uma torre de concreto e que daqui saem as lajes, que são os quartos, as salas, etc. Mas o que mantém em pé a rigidez é a torre. Tem uma torre interna. Que profundidade tem uns alicerces? Normalmente ali em Camboriú, eu imagino, não tenho a sondagem aqui, mas eu imagino que vá a 18, 20 metros.
ou mais, isso, para baixo. Também tem que considerar, né, essa questão de tração na própria fundação também, que normalmente aqui não se tem essa preocupação pela altura e pela questão vento, mas lá tem o problema da fundação também ter essa coisa. Agora, os dimensionamentos hoje, eles são rígidos, digamos. São rígidos, eles levam a esses prédios serem seguros, sim. Né? Neste aspecto, sim. Mas eu prefiro muito mais um prédiozinho quadrado, sabe? A sensação, porque existe, como a gente diz em engenharia, existe a questão psicológica, que é muito importante. Né? Por exemplo, a norma fala que uma viga, por exemplo, aquela viga que nós temos ali na nossa frente, certo, ela pode ter uma fissura, digamos, de até 3 milímetros. Pode. Não representa nenhum risco essa fissura. Agora, eu sempre digo que é preciso que a norma entre em contato com a pessoa que dorme ali embaixo e convença a pessoa de que aquela fissura não tem problema. Não vai ter problema nenhum. Certo. Claro que existe o psicológico. Assim como no prédio. É claro que a pessoa também, a minha mulher passando lá, de vez em quando eu passo com ela ali na BR-101 ali por Camboriú também. Ela olha para aquilo lá eu não morava. Mas isso aí, agora, o percentual de pessoas que passa na BR, que olha para aquilo ali, ele chega, é um arrepio. Mas eu devo constatar que é evidente que vende, né? Mesmo porque já caiu um prédio lá em Camboriú, né? Algum tempo atrás. Se caiu, eu não conheço. Sim. Eu não conheço. Um negócio de 10 anos, uma coisa assim. Olha, não me consta, Camboriú caiu um prédio ainda, não. Ainda não. Não tão grande, naturalmente, mas um prédio menor lá. Fogo e eletricidade. Hein? Fogo e eletricidade. Sim, também tem outro problema. É preciso que as pessoas vejam que não é só uma questão estrutural de uma edificação que você precisa ter os cuidados. Você tem que ter um cuidado muito grande com a água, que realmente, que causa umidade, que penetra nas lajes, que penetra no reboco, que penetra, isso aí vai apodrecendo o prédio, vamos dizer em palavras... E esta água, aí, desculpe lhe interromper, mas esta água é o agente para a corrosão. É o agente que leva à corrosão. É um fator bastante importante para a corrosão. Então, aonde tem umidade, claro que existe o fator bem-estar, que eu não gosto de ter uma umidade ou caindo água aqui, e existe a consequência danosa à estrutura propriamente dita, por causa da corrosão. Certo. E o senhor falou, e com razão, dos últimos andares de prédios. Eles são realmente atingidos por um dos problemas que tem bastante ocorrência em construção, é fissura nos últimos pavimentos. Por quê? Por falta desse detalhezinho aqui. Mostra aqui para nós, ó. Vamos ver. Telhado. Não tem telhado. Não tem telhado. Principalmente onde tem laje. Precisa ter. A variação de temperatura a laje não suporta. Ela acaba trincando. Ela acaba se movimentando. E trinca mesmo, trinca. Melhor que seja a impermeabilização. Bom, aí tem uma impermeabilização e ela se movimenta e trinca. Além do mais, impermeabilização tem que ser muito bem feita, um capricho muito grande para não dar problema. Senão dá. Senão dá problema. Antigamente, inclusive, se fazia impermeabilização em prédio com chumbo, né? Sim, lembra disso? Sim. Agora, o grande problema do último pavimento de prédios, em geral, é trinca, fissura, né? Trinca, fissura, umidade pela própria trinca, né? E por variação de temperatura. Calor, frio e tal. Calor, frio. Isto aqui faz com que, quando a gente se depara com um problema de trinca do último pavimento, a gente, como engenheiro, se sente
sem poder o que fazer. Não tem o que fazer. A melhor solução que tem ainda é abrir a fissura, fazer a gente diz um negativo, quer dizer, faz um friso aonde está fissurado, que na verdade o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma fissura, só que nós estamos dizendo para a laje, fissura aqui, porque aqui fica bonitinho, agora está retinho e não aparece mais como trinca, e sim como uma fissura, como uma fenda. Tá certo? Agora tem a fissura. Nós vamos fazer um intervalo e vamos para o último segmento do nosso condomínio hoje. Aguarde um pouquinho. Toda quinta, 5 da tarde, Nosso Condomínio Hoje, um programa do Sindiconde. Apoio Cronos e Casas da Água. Nosso Condomínio Hoje. Parceria público-privada, no caso da água e do saneamento, é como ter um amigo urso. Ele é até bonitinho na hora de ganhar a concessão para explorar a água como um negócio, porque ele sabe que vai ganhar muito. Mas depois, ele pensa sempre primeiro em lucrar mais e mais como toda empresa privada, e você fica na mão dele. Foi por isso que França, Itália, Argentina e Bolívia voltaram atrás e acabaram com as parcerias público-privadas. Defenda seu direito. Diga não às PPPs. Isso aqui pra você é um saco? Pra cidade também é. Porque saco plástico entope bueiros e provoca enchentes. Pro planeta também é um saco. São despejados 500 bilhões de sacos plásticos por ano que poluem o meio ambiente. Pro futuro também é um saco. Um saco plástico demora até 400 anos pra se decompor. Por isso, reduza o consumo de sacos plásticos e use mais esta sacola retornável. Ele é um saco, mas não é um saco, entendeu? Saco é um saco. Recuse, reduza, reutilize. Entregar as empresas do setor elétrico para a iniciativa privada não é só passar de uma mão para outra, não. Imagine, tudo indo bem, o país crescendo, aí de repente eles passam 50% do setor elétrico para as empresas privadas. Um sistema imenso, unificado, organizado com o país inteiro dependendo dele. E tem gente que acha que é só chegar e dizer, passa para cá. Não renovar as concessões agora pode gerar um caos bem difícil de passar. Se informe, não deixe passar batido. Se der errado, você sabe quem paga a conta, não é? Aceito. Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Vamos então para o nosso segmento final do nosso condomínio hoje, com Norton Walter Marcelino, da Fênix Engenharia Limitada, falando mais uma vez sobre patologia da construção. Presidente Alfred, alguma colocação? Não, nós aqui estamos no tempo aqui que nós temos aqui, que não estamos no ar, conversando sobre os detalhes e dos problemas que ocorrem. Realmente é muito complexo, complexa a coisa, porque da construção civil, o que nós estamos assistindo de algum tempo para cá,
Norton falou uma coisa no começo, essas lajes e essas vigas e esses pilares não chegam a ficar, digamos assim, ficarem rígidas. Eles já ainda estão molhados, digamos assim, as vigas, e já estão botando tijolo em cima para botar outro em cima e assim por dentro. A cura. Não é? Como é que fica isso? Esse é um dos inimigos, entre aspas, da construção civil, e que afeta com certeza a sua durabilidade, o seu desempenho, afinal, é o prazo de construção. Normalmente uma obra, por exemplo, pública, que eu construí algumas, elas levam às vezes 2, 3, 5 anos para decidir fazer. E depois que ele faz isso? Aí, quando decidiu fazer, é 6 meses. Eu gostaria de não citar aqui nem o órgão, nem nada, mas... Então tem um órgão que constrói um determinado tipo de construção. Mas o seu presidente muda cada tantos anos. E aí as obras que é para ser feitas, então vão para projeto, fica discussão política de faz ou não faz. Aí quando falta 7, 8 meses para o presidente sair, tem que tocar. Está definido que ele vai sair dia Mas tal. Ele quer inaugurar? Aí ele quer inaugurar. Aí tem que tocar. E tem certas coisas que não dá, não se pode passar por cima. Uma delas, o concreto tem um tempo de cura. Qual é o tempo ideal? O tempo ideal são 28 dias. Quando a gente diz assim... 4 semanas, certo? 4 semanas. Quando a gente diz assim, um concreto, resistência 200 kg por centímetro quadrado, ou os engenheiros que estão nos ouvindo, o famoso 20 MPa. Muito bem, esse concreto atinge esse valor aos 28 dias. Este é o valor que acontece aos 28 dias. O correto é haver uma desforma, quer dizer, vai se tirando as formas, as escoras, lentamente ao longo destes 28 dias, até que 28 dias não tenha mais escoras. Mas eles tiram isso fora, tiram as tábuas fora ali, por mas acontece que tem que levantar a parede, tem que fazer isso e tem que... E às vezes isso não chega a esse ponto. Nós temos construções aqui que você sabe perfeitamente, acompanha isso tudo, nós temos construção aqui que faz 3 lajes por mês. Exatamente. Tem umas soluções técnicas de desforma antecipada. Diminuir isso. Diminuir, tem. Você pode usar acelerador de pega. Isto é, nós teremos aquela mesma resistência dos 28 dias aos 14 dias, 18 dias. Existe isso. Eu diria que não é recomendável isso em determinadas peças estruturais, etc, etc. Então eu posso usar um concreto 30 MPa, certo, que lá pelos 18 dias ele já está com 20. Tá certo? E aí ele é um pouco mais caro, mas isso são técnicas possíveis, alternativas possíveis. O reboco, depois de pronto, para se fazer a pintura, isto é, aplicar o selador, é no mínimo 11 dias, 12 dias de tempo bom, para que ele seque, para que ele cure. Claro que numa obra que eu tenho que inaugurar mês que vem, eu pinto 3 dias depois, já está plantando o selador. O que vai acontecer? O selador, ou a tinta mesmo, ela vai enclausurar a água lá dentro. Vai ficar água. Esta água vai sair com o tempo para algum lugar e vai criar vazios e fissura. Aparece mancha de trinca também no reboco. Então tem certas atividades que não dá para fazer uma coisa antes da outra. Certo.
e obra pública, e às vezes isso acontece em casa também. Existe um empreiteiro que tem a sua parcela de fatura para o mês, para tal dia, ele vai receber com aquela laje concretada. Então ele... Para pegar o... Para receber. Né? A questão tempo, condição de clima, tempo. Por exemplo, em São Joaquim, não se aconselha concretar nada com temperatura abaixo de 10 graus. Essa água cristaliza no concreto e pode trazer problemas na resistência do concreto. Vai trazer problema. Então, em São Joaquim ou na Serra, com temperatura abaixo de 10 graus, não deve haver concreto. No entanto, você sabe como é. Toca. Uma pergunta uma terceira pergunta de telespectador é o seguinte: principalmente nas praias, não há esgoto, há fossa. Tem casas com enormes fossas, consumidor, tudo direitinho. Aquilo não transborda, mas aquela água vai minando, vai percolando, pois é, e aí? Aí vem a chuva, inunda, fica o terreno. Qual o dano que isso pode causar, se é que causa nas fundações, ou não causa nada? Não, em fundação bem feita, esse esgoto, digamos assim, isso, não deve causar interferência. Se bem que ali tem ácidos, tem coisa que podem atingir. O grande problema da água em fundações, quer dizer, mais importante, é a água andar, porque ela carreia material. Então, vamos utilizar novamente a nossa casinha e imaginar o seguinte: esta fundação que está aqui, esse tipo de fundação, que é essa que está aqui, que é a chamada sapata, né? É a sapata, essa aqui, né? Deixa eu arrumar melhor aqui, como é que é? Assim. Isso, é a sapata. Ela se apoia diretamente sobre o solo. Pois é, isso tem água. E sobre a areia. Por exemplo, areia. Então, se a areia movimenta aqui embaixo, essa sapata pode ceder, sim. E vai ceder. Porque ela está apoiada num lugar que está se movimentando. Perfeito. Eu me lembro de um prédio em Itapema que inclinou. Por causa disso. Exatamente pela sapata ter, por problema de água, ter infiltrado e carreado o material. Fizeram? Cessar essa água, não mexer mais nessa água. E o prédio ficou torto? Não, esse torto também é um torto... Não é perceptível? Muito pouco perceptível, né? Ou quase imperceptível. Não é que nem a Torre de Pisa. Não é a Torre de Pisa, exatamente. O Big Ben parece que está caminhando para isso também. E o lençol freático? O que tem? Não influi? Influi sim. Esse é o Porque se modifica cada prédio que se constrói, que coloca as fundações lá embaixo, ele simplesmente modifica o lençol freático. Com certeza, de uma cidade. Certeza. Sim. Não o prédio em si, ele não altera com tanta importância. Mas o asfalto, calçamento, a rede de esgoto, a rede de água, quando faz a valeta, mexe no lençol freático. Sim. E nós temos um problema muito sério de lençol freático nas regiões onde nós temos prédios feitos com estacas de madeira. Que é essa aqui? Essas estacas, elas podem ser de concreto ou de eucalipto. Ou de eucalipto. Muito se fez em São José, vários prédios, isso aqui é de madeira. Certo. E a madeira, ela se presta perfeitamente à fundação. Não há problema nenhum. Não apodrece. Desde que sempre mergulhada na água.
Onde parou a água, ela Agora, quando baixar a água e aquela umidade ficar aquela região que é úmida, ali apodrece. Por quê? Porque ali cria o fungo. Certo. Porque o apodrecimento da madeira é bactéria que come a madeira, a celulose. E o que come o concreto? Não, o primeiro concreto não, mas o que pode, em concreto, digamos, com alguma deficiência de resistência, é formigas e cupins mesmo, fazer caminhos. Aí quando você vê tem uma... E aí estes caminhos são o meio pelo qual o oxigênio, a umidade e etc. penetra para provocar corrosão. Você vê assim no chão uma manchinha de tijolo, uma manchinha de cimento. Sim, pode. Agora, é raro. É raro. Isso, pode, mas é raro. É raro que isso chegue a afetar uma estrutura assim de maneira importante. Estamos chegando ao final. Considerações importantes que o senhor tenha pensado em colocar, em trazer? Eu gostaria de, aproveitando que essa maquete está aqui, né, de lembrar aos condôminos, síndicos e mesmo aos colegas engenheiros que ao fazerem, por solicitação do condomínio, uma inspeção das condições gerais do edifício, não esqueçam de verificar as questões de fundação. Porque, como é visível daqui para cima, que é a garagem, o hall de entrada, os apartamentos, a maioria faz uma inspeção visual daqui para cima. E lá em cima mesmo fazem muito pouco. Não, até podem fazer, mas o que nunca fazem é daqui para baixo. Nunca abrem um buraco ou outro, mesmo que seja alguns, 5, 6, como nós fizemos no 6A Center, né? Inspeções em alguns pontos, de tal maneira que pelo menos se conheça, por estatística, as condições gerais da fundação, principalmente a partir de 10, 15 anos, em locais de problema, né? Beira de praia, porque você pode ter uma peça dessa comprometida que ainda não deu sinais. Aí daqui a pouco... O tempo é mais ou menos o quê? 10, 15 anos? Como eu disse já no outro programa, depende muito da genética também. Como nós, né? Como o nosso corpo humano, também não dá para dizer assim, não, faça o check-up aos 30 anos. Você pode ter que fazer aos 20 e pode ter que fazer aos 40. Agora, eu diria, de maneira geral, um prédio, há mais de 10 anos, fazer uma primeira inspeção. Muito bem. Visual e de fundação, abrindo 2, 3 pontos. Presidente, para encerrar. Bom, eu só tenho que agradecer essa aula que nós recebemos aí do Norte na semana passada e como hoje também, e dizer ao Norte que esse programa aqui do Sindiconde está à disposição dele quando ele quiser vir para cá. Não é preparar alguma coisa que ele acha bom para a nossa comunidade, para o conhecimento dos nossos condôminos, síndicos e até engenheiros. Não é essa casa aqui, não é o espaço do Sindiconde, estará sempre à sua disposição. Muito obrigado. Muito obrigado pela atenção e estamos sim à disposição para também fazer esse trabalho que eu diria comunitário, que não se deve viver só do profissional rigorosamente. Né? É preciso que a gente passe por essa existência e deixe alguma coisa que seja lembrado e que sirva para a comunidade. E o que eu posso dizer? Cuide do seu edifício como cuida do seu corpo. Obrigado a Cronos, obrigado a Casas da Água, obrigado ao Sindiconde, responsável e produtor do programa, obrigado a você, assinante NET,
Obrigado a você, internauta, que em qualquer parte do mundo nos acessa pela internet em tempo real. E nós voltamos na próxima semana.